essa nossa primeira aula inaugural, né? Que nós trouxemos o professor Léo, colombiano, que vai dar uma palestra para nós. A professora Neuza vai apresentá-lo para nós, né? Ler o seu currículo, né? Para começar essa aula inaugural do ano de 2025. Por favor, professora Neuza. Obrigada, coordenador. É uma grande alegria para mim poder estar aqui nessa noite apresentando o nosso palestrante da aula inaugural. Então, boa noite, professor doutor Leonardo Martins Pérez. Boa noite, professora Neuza. Muito Seja obrigado. bem-vindo ao nosso programa. Também quero saudar os colegas, professores que estão presentes e também os alunos, não só os alunos que são os iniciantes da turma deste ano de 2025, mas também aqueles alunos que são do grupo dos egressos e da turma que ainda já está em andamento, né, que também estão participando desse evento. Bom, coube a mim fazer a apresentação do professor Dr. Leonardo Fábio Martins Pérez, o que é para mim uma grande honra, porque professor Leonardo é uma pessoa muito especial no nosso programa. Temos muitos trabalhos já feitos em conjunto. Professor Leonardo, em especial, ele, a sua família, a esposa, a doutora Diana, que também já esteve no nosso programa ministrando seminários, são amigos pessoais nossos, né? Então, é uma grande alegria tê-lo aqui conosco essa noite, professor Leonardo, e eu apresento, então, um pouco do seu currículo. O professor Leonardo, ele possui graduação em licenciatura em Química, e ele tem mestrado em docência da Química pela Universidade Pedagógica Nacional da Colômbia. E também é doutor em Educação para a Ciência pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a nossa Unesp, aqui no Brasil, né? Ele foi reitor da Universidade Pedagógica Nacional, na Colômbia, presidente do capítulo distrital capital e vice-presidente do Sistema Universitário Estatal, o SUI, entre os anos de 2018 e 2022, e foi diretor da Faculdade de Ciência e Tecnologia dessa mesma universidade entre os anos de 2016 e 2018. Ele atua como professor nos cursos de licenciatura em Química, licenciatura em Ciências Naturais e Educação Ambiental, mestrado em Docência da Química e doutorado em Educação, também na mesma universidade, né? A Universidade Pedagógica Nacional. E durante os anos de 2015 e 2016, ele foi editor da revista TED, né? A Tecneia Episteme Didache, fundador do grupo de pesquisa denominado como Alternâncias para o Ensino de Ciências, que tem qualis A1 no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação da Colômbia. Ele tem muitas publicações no contexto colombiano e também no contexto internacional, e publicações sobre o ensino de ciências com enfoque em ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. E também trata as questões sociocientíficas na prática do professor, em relação ao ensino de química, formação de professores, epistemologia das ciências, argumentação e desenvolvimento de pensamento crítico no ensino de ciências. Também tem produção acadêmica no campo da pedagogia crítica e na área da gestão educacional. Por isso, para nós hoje, com grande alegria, temos então a presença do professor Dr. Leonardo para fazer a fala na aula inaugural do PPG-NCT, aula do mestrado da turma 2025-1, que está iniciando hoje. Bem-vindo, professor Leonardo, e de imediato já lhe passo a palavra. Muito obrigado, professora Neuza. Boa noite a todos e todas.
fico muito feliz em compartilhar com vocês um trabalho, parte do trabalho acadêmico que nós estamos fazendo aqui desde a Colômbia, nosso grupo de pesquisa. Como falou a professora Neusa, nós temos um trabalho, uma parceria muito legal, muito interessante com a URI, e em particularmente com o programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica e o curso de mestrado que vocês estão fazendo agora. Então, que bom ter aqui professores, professoras que estão envolvidos na pesquisa, na formação de professores, na perspectiva de transformar o ensino de ciências que acontece em diferentes contextos sociais, culturais, que acontece, por exemplo, na escola, mas também que acontece em outros espaços formativos, como os museus de ciência e tecnologia, ou também discutir um pouco aquilo que vai circulando na mídia também, que hoje é um objeto também de trabalho. Então, muito legal continuar fortalecendo essa parceria com a URI e também ter a oportunidade de trocar ideias com vocês, não? Aqui com os professores que estão fazendo mestrado, que são convidados aqui para visitar a Colômbia, aqui o nosso grupo, para fazer aprofundamento, daí o que eu vou colocar. Então, tudo bem, podem ficar à vontade de colocar questionamentos e também fazer reflexões. Eu vou compartilhar aqui a tela, professora Neusa e colegas, Certo. para aqui a apresentação, para mostrar aqui a apresentação. Então, eu vou aqui, já estou aqui, vocês estão olhando a apresentação? Sim, estamos vendo, professor. Tá tudo bem. Tá, só um minutinho, eu vou colocar aqui maior. Só que aqui, como eu já coloco na tela toda, aí eu não consigo já enxergar aquilo que vocês coloquem lá no chat. Então, qualquer coisa, a professora Neusa me fala e eu paro, tá bom? Porque Isso. aí, porque como fica aí já na opção apresentação, então eu não consigo depois olhar. Tá tudo bem. Tá? E também, se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão, porque eu consigo vê-los, né? Então. Exatamente, você consegue vê-los, mas eu não, porque fica a tela toda. Então, essa minha fala nesta aula inaugural, eu intitulei essa fala aqui, Disputas pela legitimidade científica na emergência da química como ciência. Aqui, para mim, fica um pouco difícil também a preparação dessa fala, porque tem algumas partes que eu vou colocar aí em espanhol mesmo, porque como tem umas coisas muito da história da química, e a linguagem já técnica, a linguagem já, por exemplo, da química, ela já vai mudar. A linguagem normal também, mas é um pouco mais específica, mais difícil, as palavras. A linguagem técnica é muito mais difícil, mais complicada. A gente tem que estudar mesmo como, por exemplo, vai falar de hidrocarboneto, que em espanhol é hidrocarburo, é diferente. Então, aí tem algumas coisas que eu peço desculpas, porque aí fica em espanhol mesmo, tá bom? Fica em espanhol, porque aí dá muito tempo para continuar fazendo a tradução de toda a minha fala. Então, eu tentei fazer a tradução da maior quantidade possível de informação, mas não consigo fazer a tradução de tudo. Então, essa minha fala, ela faz parte de um livro que eu escrevi o ano passado e que ele vai ser publicado, estou nesse processo, o último trabalho que eu fiz, tá? O ano passado eu fiquei em um ano sabático, que é o tempo que deu a minha faculdade para me dedicar a pesquisar e escrever esse livro aqui, esse trabalho. Acho que vocês sabem que na área do ensino de ciências, na qual vocês trabalham, nós temos uma linha de pesquisa
que é sobre ensino de ciências, tecnologia, sociedade e ambiente, sabe? E nessa linha de pesquisa, nós temos um interesse nos últimos 30 anos sobre a abordagem de questões sociocientíficas e ambientais que eu estou falando agora. E é nisso que eu estou trabalhando nos últimos praticamente 20 anos, eu estou envolvido nessas pesquisas, nesses trabalhos. E aí, nesse ano passado, então, eu me dediquei a escrever esse último livro. Então, essa minha fala faz parte desse livro, tá? Mais especificamente de 2 capítulos que eu vou aqui a discutir com vocês. Mas para aqueles que estejam interessados nesse livro, o livro, ali, o título dele, Questões Sociocientíficas e Ambientais na Prática Docente, Desafios e Ações diante a Crise Climática. Aí é o link, YouTube, a apresentação que eu já fiz o mês passado. Professor Leonardo, eu acho que não passou o seu slide aqui. Ah, mas está o primeiro slide, não está o primeiro slide? Sim, tá, mas o link não está aí, o link do YouTube. Aqui não está embaixo? Aqui, ó. Estou aqui apresentando. Aqui embaixo está o link. Não dá para enxergar? Essa aqui, esta aula faz parte dos primeiros dos capítulos do livro. Essa imagem que aparece aí? O slide que está em evidência aqui é o Disputas pela Legitimidade Científica. Ah, então não passou. Não passou, é por isso. Ah, tá bom. Ah, mas aí eu estou olhando. Mas aí está, não? Agora está o 2, agora está o segundo, e assim, aqui está o endereço do YouTube. Sim, tá está, bom. professor. Agora sim. Agora apareceu. Isso. Tá certo. Isso você me vai falando. Eu também poderia deixar aqui, assim, nesse tamanho, não sei, para eu também ir acompanhando. Será que fica bom ou não? Melhorar a tela toda? Porque também... Aqui está cortando. Eu acho que assim fica bom, professor. Certo, pessoal? O que vocês acham? Fica bom? Sim, tá. Professora. Assim fica melhor, professor. Tá bom, então aí fica bom, assim eu vou acompanhando também, então. Tudo bem. Então, beleza. Então, eu estava falando aqui nesse link aqui. Aí vocês já podem assistir a apresentação do livro todo, que ela foi feita o mês passado. E nesse livro, então, ele tem 5 capítulos, tá? Então, o primeiro capítulo é sobre controvérsia na constituição do campo científico. O segundo, disputa, lutas, brigas pela legitimidade científica na emergência da química como ciência. O terceiro, controvérsias científicas e ambientais, ensino de questões científicas em Iberoamérica. E o último, questões científicas ambientais na prática docente. Então, como eu falei, eu vou aqui focar a atenção nos primeiros 2 capítulos, que eu resolvi escolher eles 2, para focar mais em algumas coisas que quase não são discutidas, em relação com o papel também que tem a história da ciência em trabalhar as questões sociocientíficas. Então, eu vou focar nesses 2 capítulos. Primeiramente, o que eu quero colocar é que, às vezes, a gente pensa que essa abordagem de questões científicas é uma abordagem especificamente da academia, da pesquisa, no ensino de ciência, na formação, mas, na verdade, para a gente trabalhar com nossos alunos, ensino fundamental, ensino médio, o primeiro que a gente tem que colocar é que a controvérsia, ela faz parte do cotidiano da nossa vida, e faz parte da sociedade. Então, aqui nessas imagens que nós temos aqui, por exemplo, nós temos diferentes tipos de controvérsias na família, tal. Quando, por exemplo, uma criança, vamos escolher se a criança vai dedicar um tempo, uma rotina para estudar ou para brincar, ou se ela prefere um determinado brinquedo, ou se ela tem irmãos, então, que não gosta de uma coisa, um irmão com outro irmão. Então, há diferenças de opiniões que acontecem na família, esse é um exemplo, mas também tem no mundo familiar,
em relação com o relacionamento entre as pessoas, que às vezes tem uma predominância das questões racionais em relação com outros que tem uma predominância as questões mais emocionais, mais afetivas, ou também na sociedade, por exemplo, naquela imagem aqui, nessa imagem aqui, que a gente olha as questões já ambientais, não? Aquele mundo da cidade industrial, de carros, e aquela perspectiva de construir outro tipo de sociedade, com outro tipo de energias, outro tipo de forma de nos transportar, de localizar, plantio de alimentos. Então, isso aqui mostra um pouco essa também no plano ambiental, isso aqui no plano mais familiar, aqui no plano ambiental, aqui no plano emocional. Então, na verdade, as controvérsias, elas fazem parte do dia a dia da sociedade. E as características delas, elas sempre emergem quando nós temos diferentes opiniões sobre alguma temática, certo? A gente sempre realmente não concorda. Então, como pensa diferente, discute. Às vezes tem brigas, às vezes consegue chegar a acordos mais fácil, às vezes não. Então, a gente tem que colocar para os alunos que aprender a estudar as controvérsias, isso faz também parte de aprender a viver em sociedade. Porque a forma como a gente consegue viver, conviver, estabelecendo alguns acordos em relação com algumas lógicas, algumas discussões, algumas justificativas, tem algumas regras sociais também, ou também tem alguns princípios que nós podemos ir construindo, podemos ir estabelecendo para construir esses acordos. Então, aqui eu também coloco que, além de trabalhar as controvérsias, que tem uma grande potencialidade, vou depois focar na ciência e tecnologia para a compreensão da ciência e tecnologia, também ela vai nos ajudar a nos entender melhor, a opinião, o posicionamento, a experiência de uma pessoa, para a gente também entender que sempre quando temos uma análise, uma discussão sobre controvérsias, a gente tem que pensar no outro, o que ele está colocando, porque está colocando, porque às vezes o problema do estabelecimento dos acordos é que a gente não pensa no outro, mas pensa só em eu. Então, quando fica pensando em eu, não consegue estabelecer esse diálogo, essa conversa, e difícil estabelecer acordos. Então, trabalhar com as controvérsias também significa começar a pensar como é que eu vou estabelecer também acordos, como é que eu vou negociar, como é que vamos a conviver. Tá? Então, isso eu coloco essa primeira ideia para que a gente saiba que a questão das controvérsias não é só uma questão da ciência e tecnologia ou do ensino de ciência, é uma questão da vida, da sociedade. Tá? Agora, quando a gente começa a pensar isso aqui, no ensino de ciências, o primeiro que nós temos colocado em nossos trabalhos o tempo todo, que é uma coisa bem da gente mesmo, assim, embasados na teoria crítica, e que as controvérsias no ensino, já é sempre, a gente sempre tem que começar a pensar nesse grande paradoxo do progresso científico. Aqui só vou trazer um exemplo para a gente pensar nesse paradoxo do progresso científico. E aqui a gente sabe, mas também ainda tem controvérsia isso, mas pelo menos é aceito na comunidade científica, porque em outros âmbitos históricos, filosóficos ainda não tem ainda não concordam totalmente com isso que estou falando, mas a gente sabe que na ciência, a ciência tem contribuído bastante para aumentar a longevidade, certo? Para que as pessoas, o ser humano, viva mais anos, certo? Eu falo que isso é um acordo para a gente, para que trabalhamos articulados com a ciência, mas não necessariamente para outros âmbitos acadêmicos, tá bom? Porque tem discussões aí de ordem que aí não tem a evidência suficiente para ver se sempre foi assim. Mas a gente sabe que, pelo menos,
nos últimos séculos, o diagnóstico de doenças, graças aos avanços da ciência e tecnologia, os tratamentos que se fazem para as doenças, a educação que as pessoas têm para se alimentar bem, melhor, para tentar superar algumas práticas que não são saudáveis, como o consumo de tabaco, como ultimamente questões da saúde relacionadas com o consumo de açúcar. A gente sabe que temos melhorado agora a expectativa de vida do ser humano. Agora as pessoas, em média, elas conseguem viver mais anos, certo? Agora, mais ou menos, pessoas conseguem chegar até os média 70 anos, já acima de 70 anos é um ganho muito grande, mas antes pensava que estava por embaixo dos 50 anos, tá bom? Mas aí a gente tem um grande paradoxo, tudo bem, tal. Agora as pessoas conseguem viver mais tempo, certo? Mas agora a discussão é como que essas pessoas estão vivendo mais tempo e os grandes problemas que emergem em relação com a questão de saúde pública para conseguir que essas pessoas tenham bem-estar. Ou seja, não só é viver mais, mas agora é como eles conseguem viver encarando as doenças. Então, aqui eu vou trazer uma pesquisa muito interessante desse grupo aqui, de Hamilton e os colaboradores. Eles fazem uma pesquisa em relação com a longevidade, o aumento da longevidade nos países aqui da América, certo? E eles vão evidenciar essa imagem aqui, vai representar um pouco, fazer uma comparativa em relação com o número de adultos que conseguiam viver até os 70 anos nos diferentes, aqui são grupos de países, então aqui o primeiro grupo, tem um grupo que tem maior, conseguem viver mais anos, as pessoas deste grupo aqui. Então, tem uma comparação entre o que acontecia em 1980, 2020, e tem uma projeção também, certo? O que vai acontecer aqui no nosso continente, aqui na América do Sul. Então, nós podemos olhar aqui que em Canadá as pessoas conseguem, tem mais número de pessoas que conseguem viver, pelo menos 60, 70 anos, por cada 100 adultos, certo? E aqui Belize, que seria o país que tem menos possibilidade. Mas aqui a gente pode olhar é que as pessoas no nosso continente, quase que em todos os países, estamos envelhecendo mais rápido, certo? Já a ideia de que só isso acontecia na Europa, não, que também isso está acontecendo, e a projeção também que temos em 2060 também evidencia isso. Mas o que os pesquisadores vão mostrar é como começa o problema não é viver mais tempo. O problema agora é encarar as doenças que a gente vai apresentar, mas aquelas doenças que não necessariamente, tá, tem a ver com uma questão genética, mas com uma questão da vida mesma em relação com os hábitos das pessoas, ou como se alimenta, como eles... São doenças que não são transmissíveis, tá bom? Então, por exemplo, aqui essa gráfica vai mostrar um pouco isso, sim, como as mudanças que vão acontecer nos diferentes países em relação com aquelas mudanças, certo? E a gente vai aqui encontrar que nas Américas tem aumentado muito aquelas doenças que não são transmissíveis, como doenças que têm a ver com problema do coração, doenças cardíacas, que é um grupo importante de doenças, outras doenças que têm a ver com diabetes, tá? E aí, então, o problema é como que nós vamos a tratar, certo? A essa população que vai ficando velha, mas também ainda vai ficando mais doente ainda e que precisa de tratamento. Então, esse é o grande paradoxo. Então, eu quero mostrar o paradoxo, não? Então, eu quero mostrar que tudo bem, a ciência consegue que as pessoas vivamos mais,
Mas agora não só é viver mais, é como vamos encarar as doenças que precisam um grande investimento de verba pública dos estados para manter essa população, tá bom? E aqui tem outra imagem aqui que vai também apresentar um pouco mais em relação com aquelas doenças que têm a ver como também vão gerar essa perca de capacidade laboral, ou seja, entre aspas, discapacidade. Das pessoas mais velhas, mais doentes, certo? Mas também com discapacidade laboral, que não vão conseguir trabalhar logicamente mais, ou que também já vai ter que ter um financiamento importante da doença. Então, isso aqui só é para mostrar um exemplo, tá? De que a ciência, esse é o grande paradoxo, que é o primeiro que eu quero colocar, quando a gente vai discutir essas controvérsias científicas na construção do campo científico, é o grande paradoxo do progresso científico, tá? O tratamento de doenças, melhoramento de qualidade de vida e bem-estar. Então, agora a expectativa não é mais viver mais, mas como a gente vai viver com qualidade, tá? Como vai viver estando bem. Esse é o grande paradoxo. Mas também, então, isso abrange que agora temos que ter maior atendimento médico para pessoas idosas, que vai concluir aí aquela pesquisa. Esses pesquisadores vão mostrar muito bem como esse é um grande desafio em questão de saúde pública no nosso continente. Mas também tem outras questões, outras controvérsias que vão evidenciar o mesmo paradoxo. Tá? Por exemplo, o aumento da produção de alimentos. A gente precisa aumentar a produção de alimentos, mas sabe que tem o suficiente quantidade de alimentos para que a população do mundo todo consiga ter uma alimentação básica, mas a distribuição é injusta. Então, aí temos um grande paradoxo. O uso de pesticidas e adubos para aumentar a produção de alimentos, para ser mais eficiente, mas os custos em relação com o impacto ambiental, o impacto em relação com os desequilíbrios na natureza, certo? Quando coloca, por exemplo, inseticidas, fungicidas. O uso de hidrocarbonetos fósseis, certo? Versus outro tipo de energias, entre aspas, mais, entre aspas, alternativas, porque todo tipo de uso de energia gera um impacto. Pode ser um pouco mais limpa, tudo bem, energia solar, energia eólica, mas a produção dessa energia também tem um impacto que temos que considerar. Em relação, por exemplo, aqui colocou a energia nuclear, temos riscos muito grandes em relação com acidentes nucleares, ou uso mesmo dessa energia para questões da guerra nuclear. Então, a gente está permanentemente encarando esse paradoxo do progresso científico. Então, o que eu vou colocar é que a gente pode estudar essas controvérsias não somente na atualidade, segundo esse paradoxo que estou colocando aqui, mas também nós podemos estudar essas controvérsias na história das ciências. Mas para construir essa história das ciências a partir de controvérsias, nós fazemos uma discussão filosófica e sociológica para construir um referencial que consiga abranger uma leitura um pouco mais ampla, mais complexa, mais dialética. Então, nessa construção, nós temos encontrado aqui na teoria crítica, você imagina aqui Adorno e Horkheimer, eles vão contribuir muito para entender esse grande paradoxo que representa o progresso científico e tecnológico na história do ser humano do Ocidente. Porque está junto a ideia do progresso, de crescimento na sociedade capitalista, está muito articulada a ideia também de progresso científico e tecnológico, com a ideia de que vamos ter mais crescimento, mais progresso, mais ciência, mais bem-estar. Então, eles vão questionar que isso não necessariamente é assim. Na verdade, o que tem acontecido é uma certa instrumentalização da ciência e tecnologia,
uma certa perca do projeto Liberdade de Tecnologia, e uma visão muito cientificista, uma visão muito tecnicista, uma visão que não vai realmente a nos levar a conseguir uma sociedade mais justa, mais democrática. Não, esse projeto, a humanidade, ele é questionado. Então, aqui com ele vamos a ter uma ideia muito crítica, assim, muito interessante. Mas, então, quando a gente olha a história da ciência, tem visões muito focadas na história internalista, das disciplinas, certo? Então, aqui eu coloco internalismo versus externalismo. Ou, de um lado, muito focados nas disciplinas, por exemplo, na química mesmo, física, biologia, ou muito nas questões sociológicas dessas disciplinas. A questão epistemológica, sempre temos procurado muito a ideia de o que é ciência, qual é a validade do conhecimento para ser científico, a ideia de objetividade, certo? De construção da objetividade, mas a subjetividade às vezes fica de lado, ou a ideia de que a razão é que é o mais importante e fica de lado a emoção, ou na questão ambiental, que aqui essa imagem está o Enrique Leff, aquele mexicano que trabalha a questão da epistemologia ambiental. Então, essa fragmentação entre natureza e sociedade. Então, a nossa leitura e proposta é superar essas dicotomias, tentar ir além dessas dicotomias entre internalismo, externalismo, objetividade, subjetividade, sociedade versus natureza, razão versus emoção, tentar ter uma ideia mais dialética, mais de duas coisas. A ciência é 100% objetiva, mas também é 100% subjetiva, porque ela tem um lógico, umas metodologias e uma rigorosidade que ela vai focar nas evidências, que vai ser o mais importante, a evidência teórica e experimental, para justificar um conhecimento científico, mas uma construção comunitária e social feita por muitas pessoas. Então, aí tem uma intersubjetividade. Então, a ciência é objetiva, mas também é subjetiva. Então, aí são as coisas que nós temos que levar para pensar um pouco. E o trabalho do Pierre Bourdieu vai nos ajudar muito a olhar que o campo da ciência ele é um campo autônomo, sim, mas tem tem uma autonomia relativa. Ele também tem uma influência de outros campos sociais e também os campos sociais podem influenciar sobre ela. Então, tem essas relações aí, para não ficar só na ideia do campo disciplinar. Então, esses autores aí vão nos contribuir muito para a gente propor essa ruptura aqui entre a ideia mais funcionalista da ciência, da sociologia de Robert Merton, que tudo bem, contribuiu muito a estudar a ciência e tecnologia na Revolução Industrial, como ele tinha relação com a sociedade, ele que vai criar a ideia de ciência, tecnologia e sociedade na sociologia. Mas a ideia funcionalista, já que era um campo autônomo, sem interesses, universalista, é muito questionado. Mas essa aqui é outra ideia, que já é outro extremo, que é a ideia mais relativista, o externalista, por exemplo, de Barnes aqui, de Latour, de Corsetina, que eles vão já estudar mais a ciência como se fosse qualquer outra atividade. Então, esses dois extremos, para nós, consideramos que não vão nos ajudar a construir uma compreensão mais complexa, mais ampla, mais complexa, mais de relações, mais de tentar se delocalizar entre uma e outra coisa. Então, por isso que nós trazemos a perspectiva transversalista e crítica, fundamentados nos trabalhos de Adorno e Horkheimer, Habermas e Bourdieu, que para conseguir ter esse referencial mais das relações. E a partir, então, desse quadro teórico aqui, essa perspectiva transversalista,
eu procuro fazer uma análise, uma análise, uma nova análise, embora tenha muitos trabalhos sobre isso, histórica, trazendo alguns casos específicos para ensino de química, tá bom? Então, aí a gente começa sempre a pensar lá nas nossas aulas de ensino médio, tal, até ensino fundamental, certo? O que é a matéria, o que está constituída a matéria. Então, a gente sempre tem essa grande dificuldade dos alunos de dar essa concepção continuista, como se todo estivesse constituído por elementos fundamentais, mas aquela ideia de entender que tudo está constituído por partículas muito pequenas que não conseguimos enxergar, mas que temos outros instrumentos para estudá-las, é difícil essa compreensão. Então, essa controvérsia histórica sobre a matéria é uma coisa que vem desde antes dos gregos, certo? Então, temos essa concepção continuista e, o que nós vamos falar, uma concepção descontínua da matéria, tá bom? E isso durou muitos séculos, em que a concepção continuista dos filósofos jônicos, como Tales de Mileto, Anaximandro, Arisímenes, Heráclito, Empedócles, que foram os que criaram as bases para a concepção aristotélica de que a natureza estava constituída dos 4 elementos fundamentais: a água, o fogo, a terra, o ar. Isso foi dominante por muitos anos, e embora já tínhamos uma outra concepção desde aquela época, ela ficou aí como uma perspectiva que não era dominante. Então, o que eu quero mostrar aí, que nessa controvérsia sempre tem uma perspectiva que tem uma legitimidade, mas não necessariamente essa legitimidade nesse campo é pelo valor científico, mas também pode ser pela questão, outros tipos de valores, mas nesse caso políticos, sociais, filosóficos, que eram dominantes. Mas a ciência aí não, a ciência como nós entendemos hoje, na ciência moderna, não, ela estava sempre subordinada a essa concepção dominante. Então, aí a gente vê claramente que tem relações de poder na constituição do campo, em relação com as lutas pela legitimidade científica, pela autoridade desse campo. Foi até o século XV, praticamente, século XV, que tem um resgate de um trabalho muito interessante lá, romano, de Lucrécio, para voltar a trazer a discussão sobre a concepção descontínua, que tudo estava constituído, na verdade, de vácuo, como a maior parte das coisas são constituídas do vácuo, e de partículas que estão em movimento, em interação. Essa ideia de que tudo está constituído de vácuo é difícil de construir, difícil de aceitar. E é um grande desafio que nós sempre temos professores de ciência para ensinar, a ideia do vácuo. Então, o resgate de trabalho, que era um poema, na verdade, de Lucrécio, foi muito importante para o nascimento dos trabalhos científicos, particularmente depois no contexto da química. Então, aqui, nós já começamos a estar um pouco aqui, a colocar um pouco a controvérsia que eu escolhi para compartilhar com vocês, e em relação a como é nesse campo. Então, a nossa proposta é ver a química, física, a biologia também, mas aqui vou colocar o exemplo como a química, como esse campo de disputa pela legitimidade científica, esse campo de relações de poder, esse campo que tem autonomia, mas relativa, mas também interagir com outros campos sociais. Então, aqui um exemplo trazido pelo livro de Juan Nepote. Juan Nepote é um mexicano, que é um grande divulgador de tecnologia, e tem um livro muito legal, e tem uma coleção ainda. Na verdade, ele não tem a coleção é dessa editora aqui, Siglo XXI, que eu vou sugerir para vocês. Não sei se tem isso em português, mas vocês podem conseguir em espanhol. É uma coleção muito legal, que se chama Ciência que Ladra. E é uma coleção que foi promovida por um grupo de
professores pesquisadores argentinos do Instituto de Quilmes, lá em Quilmes, na Argentina. E aí tem muitos livros são de divulgação, mas são muito interessantes para trabalhar questões assim, de controvérsias. Então, esse livro aqui é Cientistas no Ring, que é como se estivessem em um campo de briga, tá? E ele vai trazer várias controvérsias históricas, e isso aqui é uma controvérsia que ele vai trazer, mas eu vou ir além daquela controvérsia que ele coloca, que era sobre quem tem que ser reconhecido como aquele líder em relação com as pesquisas voltadas para a caracterização das propriedades do oxigênio. Quem que foi o cara que esteve na frente disso? Então, vou colocar, foi o Priestley ou foi Antônio Lavoisier? E aqui apareceu outro que é Shelley, não? Carl Wilhelm Shelley. Todos os nomes desses caras aí, a gente fala errado, porque todos, como são diferentes países, teria que falar em francês. Antoine Laurent Lavoisier, esse aqui em inglês, John Priestley, esse aqui é sueco, não? Carl Wilhelm Shelley. Então, é difícil aí falar os nomes, porque depende do país. Então, aí a discussão e a controvérsia era quem foi que esteve na frente dessas pesquisas. Então, muitos dão como os créditos, tal, porque que foi o Priestley e o Carl, o Joseph Priestley e o Carl, que foram os primeiros que fizeram essas pesquisas. Mas depois você fala, mas eles tudo bem, eles fizeram as pesquisas sobre o oxigênio, mas eles ainda ficavam, né, principalmente o Joseph Priestley, com a ideia de que o oxigênio era, na verdade, um mar desflogistizado, sabe? Com a concessão do flogisto. E o Antônio Lavoisier, ele conseguiu, embora não foi o primeiro que caracterizou as propriedades do oxigênio, que era um novo elemento químico, ele foi o primeiro a criar toda uma forma de explicação da teoria da oxidação e praticamente questionar e desestruturar a teoria do flogisto. Então, aí, essas são as perguntas que a gente se faz. Então, quem eram eles? Qual era seu contexto social? Quais eram seus posicionamentos políticos? Qual é a disputa entre eles? Essa é a proposta que nós vamos trazer para trabalhar a história da ciência baseada em uma perspectiva controversial, tá? Tudo bem. Então, aí nós temos que ir estudando como é que vai se configurando esse campo, tá? No século XVIII. Tá bom? Então, no século XVIII, que é o século da emergência química como ciência na modernidade. A física já tinha se constituído como uma ciência pelos trabalhos de Copérnico, Galileu, Newton e tal, já estava mais para frente, mas a química ainda como campo era difícil de falar, e já vou falar por que aqui era difícil, mas começou a emergência. Então, nós temos que estudar aí qual é a configuração de relações de poder pela legitimidade da autoria e das teorias científicas. Conhecimentos e habilidades de uma tradição disciplinar, quais eram elas? Os questionamentos sobre a ideia dominante sobre a comunidade científica e as disputas de interesse. São aqueles elementos que eu vou usar e, logicamente, voltar a ler história, a química, para tentar construir uma proposta. Então, aí, né, aí depois isso que eu faço aí nesse capítulo aí, que é o mais teórico, no final desse capítulo, aí eu vou colocar uma atividade para as pessoas interessadas, os professores, que aí eu também vou convidar a vocês a pensar um pouco e a convidar a ler um livro muito interessante que se intitula Os Cientistas de Hitler, que é Ciência, a Guerra e o Pacto com o Diabo. Que é um pouco, eles são mais para frente, lógico que estão mais para frente, mas a ideia aí um pouco a fazer uma análise, assim como eu fiz um pouco uma análise sobre as questões de concepção continuista, descontinuista da matéria, que as pessoas façam uma análise sobre os diferentes posicionamentos, as relações de poder estabelecidas em termos de uma compreensão ética da ciência, porque aí o que estava em discussão era se, por exemplo, Fritz Haber, que é um prêmio Nobel de Química, um alemão,
que criou uma forma de sintetizar amoníaco tal, não sei como, aí começou a falar em espanhol algumas palavras, tá bom? Para fazer aquele ciclo para a produção de fertilizantes. Ali também esteve nas pesquisas para a produção de gases usados naqueles campos de concentração para a morte de muitas pessoas, de milhares de judeus. Tá? Aí a ideia é como discutir um pouco isso nesse contexto mais para frente. Aqui, então, eu vou continuar aprofundizando. Então, como é que foi se constituindo esse campo da química? Quais foram essas controvérsias? Então, nós temos que olhar esse contexto científico do século XVIII. Então, já falei, nós tínhamos a física já com uma emergência muito bem constituída, a ciência tinha deixado de ser aquela atividade individual, realizada por pessoas que gostavam muito de ciências, mas que não existia a profissão de cientista. Eram alguns filósofos, alguns advogados, alguns religiosos que se dedicavam à ciência. E a forma como foi se institucionalizando a ciência foi através das sociedades, não foi as profissões que foram mais fortes, foram as primeiras sociedades de pessoas que foram se encontrando para se organizar, certo? Então, aí foi criar uma sociedade que foi que eu penso que é bem legal a gente voltar a estudar, que foi a Sociedade de Academia de Cimento, está em espanhol aí, em 1657, que foi criada para defender o trabalho de Galileu, porque Galileu foi indicado para ficar na cadeia na vida toda a vida que estava restando dele por um papa, porque o trabalho dele era perigoso e tinha que ser proibido o ensino no ensino, o trabalho dele na ciência e na matemática começou a ser proibido lá em Itália, no Papa que proibiu e indicou que ele tinha que ficar na cadeia. Então, aí essa academia de cimento foi uma associação criada que não durou muito, durou 10 anos, durou muito pouco, para tentar defender o trabalho de Galileu. Então, a gente conhece as outras sociedades, como a Royal Society, em 1760, ou as Academias de Ciências de Paris, em 1866, Berlim, em 1824, São Petersburgo, que são mais famosas, porque muitas delas existem até agora, como a Royal Society, que existe até agora. Mas aquela de cimento, ela é muito interessante, porque é como a gente pode evidenciar que a Constituição, já a visibilização desse campo, tinha uma grande disputa, era no campo social. Ele tinha que ter uma legitimidade, teria que ter um reconhecimento. E a autoridade científica não era suficiente para isso. Precisava de conhecimento social, conhecimento político, para que a ciência fosse o que atualmente é. A gente pensa que foi só porque os cientistas foram muito bons, muito interessantes, criou Galileu, Copérnico, tal, criaram a teoria que a gente conhece sobre a teoria heliocentrista e a lei da gravitacional, tal. Não, também teve toda uma luta de como esse campo científico foi se posicionando na sociedade, nos campos sociais, e foi construindo legitimidade, autoridade científica. E a forma como foi feito isso foi através das sociedades. Então, foi o trabalho colaborativo, foi muito importante para tentar esse posicionamento. Mas o que acontecia com a química? A química não, a química ainda estava, como campo, não tinha resolvido essas disputas, essas brigas que estavam dentro do campo. Estava uma luta permanente, o que já tinha sido resolvido na física como campo. Então, na química, a briga entrava entre, primeiramente, a visão aristotélica, dos elementos fundamentais, que todo está constituído por elementos fundamentais, e a outra grande construção de pensamento, que também trouxe grandes contribuições, tudo bem, mas fazia parte da disputa e ainda não deixaria que a química fosse outra coisa, que era a concepção da alquimista. Tá? Então, a alquimia é um amplo saber praticado pelos gregos, romanos e árabes. Ainda não se sabe qual é a origem específica, se isso foi
foi lá na China que emergiu, foi nos árabes, isso ainda tem uma discussão, ou foi no Egito, tal. Mas a gente que sabe que a química tinha em todas as culturas. Tinha no Egito, lá na China, nos árabes, um pensamento, e era um pensamento prático muito potente, tipo, muito de habilidades com materiais, tá? Com materiais. Era uma grande arte de manipulação do fogo para trabalhar com minerais e metais, sabe? Também contribuía para a extração das substâncias da natureza, para melhorar a saúde, a ideia da procura, da longevidade, isso estava desde aquela época, como nós podemos conseguir viver mais tempo, então, eles estavam criando alguma fórmula, alguma mistura de coisas para tentar que as pessoas vivessem mais tempo, ou para também tentar fazer tratamento em relação com doenças. Então, a ideia dos boticários e todas as questões, a medicina teve uma grande influência da alquimia. Século XVI, XVII, até o XVII tem uma grande influência. Essa perspectiva da alquimia também da China, ela era muito esotérica, não? Ela tinha que ver, mas ela também, embora ela fosse esotérica, também desenvolveu coisas técnicas. Por exemplo, a questão da destilação, da filtração, todas essas técnicas já tinham sido desenvolvidas na alquimia. Sabemos que pelos árabes que chegou depois essa alquimia à Europa, depois foi na Grécia e tal. E aí temos a alquimia antiga na Grécia, que é a alquimia que existe em Alexandria, não? Aí tem um trabalho de soísmo que foi resgatado, ele morreu no século IV, mas foi resgatado bastante na Alexandria, uma base da alquimia da Grécia. E os árabes também, eles estavam nessa ideia de conseguir explicar o princípio especial dos metais, certo? Entender o que era isso do enxofre, o mercúrio, eles tinham umas propriedades muito interessantes para arder com facilidade. Já nessa época saíam coisas como a hidratação de alcoóis, preparação de ácidos, sales, de amônio, muito conhecimento prático muito, muito amplo. Então, nós tínhamos, então, nessa construção do campo, essa disputa. Então, nós tínhamos essa disputa e essa luta pela autoridade, pela legitimidade. Então, nós tínhamos essa visão do alquimista, certo? E temos aí um grande autor que falam que foi o último alquimista. Alguns historiadores falam que Paracelso é um nome muito longo, muito comprido, mas todo mundo conhece como Paracelso, não? Que foi o criador da iatroquímica, que é o uso da alquimia para o tratamento das doenças, da saúde, tentar. E ele foi, na mesma alquimia também, vai se tentar questionar um pouco ou ampliar essa visão dos elementos fundamentais de Aristóteles, tal, de fogo, ar, terra, água. Ele fala, tudo bem, esses são os 4 elementos fundamentais, mas tem uns princípios através dos quais podem se manifestar esses elementos fundamentais. Os princípios são dados por esses aqui outros elementos, pela sal, pelo enxofre, pelo mercúrio. Então, vai começar a se deslocalizar um pouco essa concepção aristotélica, e tem um parágrafo comprido que eu trouxe, mas está em espanhol, aí vocês podem tentar ler, mas é o que eu estou mostrando, como essa concepção alquimista se tentava, não entrava numa disputa muito forte em relação com a concepção aristotélica, a concepção descontínua. Tá? Então, quando que começa a emergir essa disputa para a gente tentar estabelecer essa emergência da química? Então, aqui nessa imagem aqui, eu vou representar essa evolução da química como campo, que, como falei, não consegui fazer a tradução em espanhol. Mas então, nós temos aqui
que essas concepções aqui alquimistas e aristotélicas, que eles ainda conseguiam, não entravam em grandes disputas, só vai começar a disputa, que é fundamental, a controvérsia e a disputa para a construção de um campo científico como a química, aquilo que eu estou evidenciando na minha fala e no meu trabalho, é o trabalho daquelas pessoas, principalmente começou pelos ingleses, sobre o ar, os diferentes tipos de ar. Tá, por exemplo, os artentos tinham, porque não eram gases como conhecemos atualmente, eram os tipos de ar. Então, esse estudo, essas pesquisas sobre os tipos de ar, sobre você começou já a caracterizar que oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, dióxido de carbono, tudo isso que para nós hoje é muito fácil de compreender, tal, porque tudo já está dado. Não foi fácil criar tudo umas pesquisas para evidenciar, que foi o que fizeram os trabalhos destes pesquisadores aqui, como Van Helmont, como Robert Boyle, com a química pneumática, para começar a construir uma nova concepção, uma nova concepção que não vai se basar mais na ideia alquimista dos princípios fundamentais ou na ideia aristotélica. Mas aqui tem uma coisa interessante, que nesse processo de construção surge uma proposta que também que vai ter muita autoridade, muita legitimidade nessa emergência da química como campo científico, mas que não vai ser a base da química moderna, infelizmente. Mas ela tem um papel nessa construção, que é a proposta dos alemães, uma corrente da Alemanha, que foi a proposta de Stahl e seus outros pesquisadores, mas aqueles eram médicos, alguns eram médicos, tal, que criaram a teoria do floristo, para explicar as coisas como aquecimento de metais, que acontece quando a gente aquece um metal, certo? Que se forma, nessa época, se formava, como eles falavam, que se formava um material que tinha perdido o floristo. E depois, esse metal sem floristo podia, de novo, com esse ar que tinha floristo, voltar a formar, por exemplo, o material inicial. Então, o que nós falamos aqui, o que nós sabemos hoje, que é toda questão de como, por exemplo, aquecemos um óxido de cálcio, você pode ter um metal, cálcio e um gás, tá bom? Então, isso aqui, eles tentaram gerar toda uma explicação em relação com a questão do aquecimento de metais, a questão da combustão dos materiais, que eram dois grandes problemas que estavam se trabalhando desde antigamente e não tinham sido resolvidos até essa época, e a teoria do floristo tentou resolver teoricamente muito bem, vou falar assim, era uma coisa muito razoável. Então, essa teoria do floristo foi a primeira que conseguiu constituir tipo uma legitimidade teórica muito grande. E tinha pensadores, por exemplo, como o mesmo Immanuel Kant, que considerava que esse aqui, o Stahl, era o grande Galileu, o grande Newton da química. E era assim, ele falava mesmo assim nos seus escritos. Então, essa teoria do floristo, ela começou a ganhar um capital social e simbólico muito grande. E a gente pode evidenciar isso naqueles grandes filósofos da época, como Stahl e outros, que ofereciam ou davam força para esse capital simbólico e teórico. Então, o Lavoisier aparece na história. Ele era um francês, tá? Da aristocracia francesa, politicamente muito conservador. O Priestley, ela era liberal, porque o Joseph Priestley, ela era inglês, estava muito afim à revolução liberal, a revolução francesa que estava acontecendo, a ideia de que se tinha que mudar a ordem da monarquia. E o Lavoisier não, o Lavoisier era conservador, ele era que
coletava os impostos, tinha um grande prestígio mais econômico, mas ele não tinha um prestígio científico, como que aquele que tinha estar. Então, ele teve que construir esse prestígio, essa legitimidade. Como é que ele fez? Então, ele começou a participar em um concurso que era como poderia melhorar o sistema como de Paris, o sistema de luz, de iluminação, não sei se aí está bem a tradução. A iluminação. Então, ele fez esse concurso e ele ganhou. Ele começou, então, a ter começou a ser visível naqueles que estavam no que, na época, era a emergência química como ciência. E, então, ele vai ter que fazer todo um trabalho, não só o trabalho teórico, experimental, para evidenciar que a questão do aquecimento dos metais, a questão da combustão, na verdade, era um processo de oxidação. Já tinha Robert Boyle, já tinha criado o conceito de elemento químico, só não foi criado por Lavoisier, porque já o Robert Boyle já tinha evidenciado que o elemento não era aquilo que estava falando Aristóteles, mas que o elemento era aquilo que estava constituído por um determinado tipo de partículas. Então, por exemplo, aquele ar, como que falava Priestley, que era aquele ar desflogistizado, que não tinha flogisto, que era oxigênio, na verdade, é um elemento porque ele só estava constituído desse ar, ou seja, desse elemento que era oxigênio. Tá? Então, ele que já tinha criado esse conceito de elemento, o Boyle, e estava acostumado também, porque já se tinha também estudado, e o Lavoisier também vai contribuir nisso, o que é água, como composto, certo? De hidrogênio e oxigênio. Então, isso aí começou a se estruturar, toda a teoria, a concepção aristotélica dos elementos. Mas você precisava tudo ainda um prestígio, uma legitimidade. Então, o Lavoisier, ele vai criar suas teorias da oxidação, da combustão, vai criar uma linguagem para representar isso, com a ajuda de sua esposa. Ele, pelo dinheiro que tinha, porque tinha muito dinheiro para a aristocracia, ele tinha o privilégio de ter o melhor laboratório que existia na época. Então, muitas técnicas, por exemplo, de trabalho com determinados materiais para coletar os gases, tá, o ar naquelas épocas, estudá-los, ele conseguia fazer muito melhor que os outros, mas também porque tinha essa possibilidade econômica. Mas tudo aquilo levou a que, em 1783, ele apresentasse, já depois que ele tinha constituído um capital simbólico, um capital também político, um reconhecimento da sociedade que está formando a sociedade científica, a sociedade científica lá francesa, e que ele foi apresentar esse grande trabalho, em 1783, para se estruturar a teoria do flogisto. Mas, mesmo assim que ele apresenta, ainda a teoria do flogisto tinha defensores na Europa toda. Tinha ainda muita resistência. E aí ele teve que usar uma estratégia, que é o que se usa para tentar resolver uma controvérsia e ganhar legitimidade, e conseguir aliados. Então, ele tem que conseguir aliados para a defesa de sua nova teoria. Essa foi a procura pela legitimidade científica. Que ele, então, já no final do século XVIII que estamos falando, certo? Já começando o século XIX, e na primeira metade do século XIX, ele vai conseguir já ser o reconhecimento suficiente, a autoridade científica, para falar que, na verdade, a alquimia, a visão aristotélica ficava no passado, e a teoria do flogisto não fazia mais sentido. Então, é assim que emerge a química como um campo de disputa, de lutas, que a proposta construindo, porque isso aqui está em construção. Então, a controvérsia ainda não para, porque ele também teve algumas coisas que não conseguiu resolver, e a controvérsia vai continuar, que é isso que eu vou
sou interessado em apresentar essa outra história química a partir das controvérsias. E, por exemplo, ele pensava que nos trabalhos que ele fez sobre a formação dos ácidos, que todos os ácidos tinham oxigênio, que não podiam ter outros elementos diferentes ao oxigênio, e aqueles elementos, por exemplo, que constituíam. Então, depois começaram a aparecer que não, tinham ácidos que tinham hidrogênio, tá? Também tinham hidrogênio. Então, aí vai se questionar. A mesma ideia também, por exemplo, que tentou medir o calor, como é que acontece o calor em um processo de transformação química. Ele achava que o calor era como se fosse uma substância. Isso depois também vai ser discutido que não é uma substância o calor. É energia em trânsito, não transferência. Então, aí a controvérsia continua. Mas nessa parte só vou chegar até aí para evidenciar, essa é a proposta, para trabalhar com os alunos, que a emergência da química como ciência, ela faz parte de uma grande controvérsia, não? Uma grande luta e uma disputa pela autoridade, pela legitimidade científica e pelo estabelecimento de acordos. Acordos que até hoje, alguns deles vão permanecendo. O acordo, por exemplo, em relação com a teoria da oxidação, em relação com a linguagem, tem umas grandes contribuições que vão permanecendo dessa controvérsia. Saem grandes acordos que vão permanecendo ao longo, através da história, que são muito fortes, que não conseguem se estruturar. Tem outras propostas para trabalhar a história da química, também trouxe aqui, que a minha proposta é sobre o campo, com esses teóricos, mas tem outros pesquisadores que vocês podem explorar. Por exemplo, o William Jensen, dos Estados Unidos, ele já faleceu, tal, um grande historiador da química, e também um grande pesquisador de ensino de química, e José Antonio Chamizo, que é mexicano, que ele ainda vive. Eles vão pegar, mas principalmente o José Antonio Chamizo, eles vão pegar outro referencial para entender essa evolução da história da química. Eles vão pegar o trabalho de Kuhn, de Thomas Kuhn, que vocês também conhecem muito bem, não? Que o Kuhn vai falar que a ciência é uma construção social comunitária que tem acontecido em grandes períodos de normalidade, no qual cada paradigma vai constituindo seus princípios, suas teorias, seus modelos são muito estáveis, não há grandes contradições, e que quando começam a existir grandes contradições, grandes inconsistências, começa um período de transformação, revolução científica. Tá? Então, ele vai explicar, por exemplo, o Thomas Kuhn, a revolução de Copérnico e Galileu em relação com a concepção aristotélica, então, como se fosse uma grande revolução científica. Então, tem períodos que são muito curtos de revolução científica e tem períodos mais de ciência normal que são mais estáveis, mais longos. E o Kuhn vai falar, então, que nesses processos vão se constituir paradigmas que são incomensuráveis entre eles, porque eles respondem a perguntas e problemas diferentes. Então, baseados um pouco nessa ideia de revolução, esses pesquisadores aqui, principalmente o Antônio Chamizo, eles falam que tem existido 5 revoluções na história da química, que são aqui representadas aqui. Que a primeira seria essa primeira que eu já estava falando, de Lavoisier. Tinha uma segunda aqui, que seria mais relacionada com a química molecular, a questão da tábula periódica, já que uma terceira mais relacionada com questões de química elétrica, química nuclear, uma quarta mais questões mais contemporâneas, como química instrumental, computacional, e a última mais relacionada à química ambiental. Mas essa proposta aqui, ela é tudo bem, ela é interessante, mas ela ainda, na minha opinião, ela fica na visão internalista, ainda bastante internalista, e a minha proposta é, por exemplo, olhar essa evolução da química, só fica aqui nesse primeiro momento, aqui, ó, nesse primeiro momento aqui, século XVIII, aqui, para entender mais como um campo. Então, vou continuar trabalhando para evidenciar os outros momentos da história da química, mas com a ideia do campo, de campo, disputa, lutas, olhar um pouco o contexto social da época,
como que são, né, as questões políticas da época, tal, como isso também vai ser relacionado. Essa é que é a minha proposta, porque assim nós poderíamos trabalhar as controvérsias de forma mais como acontece mesmo na natureza humana e no campo científico. Tá. Pessoal, acho que até aí eu já vou fechando. Aqui tem um convite que eu deixo para vocês, para seguir pensando. Vocês pegarem esse livro aqui, de Juan Nepote, e pegar essas controvérsias que ele vai propor e tentar fazer uma análise em relação com a ideia do campo que estou colocando. Então, ele vai propor aqui a controvérsia entre Leibniz e Isaac Newton em relação com a invenção do cálculo, a controvérsia entre Thomas Alva Edison versus Nikola Tesla pela invenção da corrente alterna, Wallace versus Darwin pela teoria da evolução, Pasteur versus Félix Pouchet pela teoria dos germes, Niels Bohr e Schrödinger pela mecânica quântica. Então, ali, um ponto de partida é pegar o livro de Nepote, porque ele traz o caso, mas o caso é muito específico. Mas já fazer um aprofundamento, pegando a história da ciência, pegando questões sociais, políticas da época, tentar construir como é que foram as controvérsias em cada como foi essa controvérsia cada uma delas e fazer uma proposta alternativa. Isso é, pessoal. Então, muito obrigado pela atenção. Tomara conseguiram, não sei se conseguiram, mas tomara tenham conseguido acompanhar a apresentação. Tem algumas coisas da química que para mim fica difícil já passar para a linguagem para português, porque tem, como falei, em espanhol fica diferente de muitas coisas. Muito obrigado, pessoal. Vamos discutir, que é o mais importante, questionamentos, perguntas, contribuições, fico aqui aguardando. Obrigado. Então, professor Leonardo, muito obrigado pela sua exposição clara e pela sua também facilidade em se comunicar conosco em português, o que para nós sempre é também muito importante, porque permite que se entenda com mais facilidade, né? E sem problema quanto a algumas traduções aí, que estou tranquilo, né? Você fala muito bem o português. Tenho certeza que o meu espanhol não é tão bom quanto o seu português. Enfim, eu coloquei aqui no chat que se alguém tiver uma pergunta ou comentário, pode usar o chat ou também pode levantar a mão e pedir para falar agora, que temos alguns minutos ainda para interagir com o professor Leonardo, né? Acho que os pontos que o professor Leonardo trouxe para a discussão hoje, esse resgate da história de uma parte da química, né, da questão, demonstrar que a ciência não é algo pronto, acabado, e também não foi construído de uma forma muito, digamos assim, sem questionamentos, né? Que muitas vezes se pensa, não, o cientista é o grande iluminado, ele está sentado embaixo da macieira, cai a maçã na cabeça, ele descobre a teoria, né? Enfim, e sai por aí publicando. A coisa é mais complexa, né? Muito mais complexa, e eu acho que você traz nesses seus exemplos muito disso. E não é só para a ciência da química, nós poderíamos dizer que para outras ciências também, né? Nós temos o mesmo processo de construção do conhecimento de forma bastante complexa, né? E isso tem toda uma implicância, não acontece só dentro do laboratório, mas está acontecendo também fora do laboratório, né? Na sociedade, e é a sociedade com o cientista com a sociedade, enfim. Eu vou passar para o professor João, que levantou a mão. Olá. Professor Leonardo, foi muito interessante sua fala, eu acho que
reflete mais ou menos o que ocorre desde os primórdios da ciência, né? Essa parte da controvérsia. Né? E, em muitos aspectos, isso, por mais que a ciência esteja, vamos dizer assim, de uma certa forma estabelecida, ainda tem que ficar comprovando, vamos dizer, as suas teorias, e muitas vezes por questões que às vezes nem merecem, vamos dizer, uma resposta, né? Mas a gente sempre tem que estar, vamos dizer, comprovando, né, que a ciência ela é algo que muda, não é que ela esteja errada, mas ela aprendeu mais e aquilo que era uma verdade hoje talvez não seja, mas as pessoas têm que entender que a ciência, vamos dizer, não mente, né? Ela apenas reflete o conhecimento que ela tinha na época. E com o passar que as pessoas, os pesquisadores vão aprendendo cada vez mais, aquilo que talvez era tido como uma verdade passa a ser, vamos dizer, algo, vamos dizer, para montar um conhecimento final, vamos dizer assim, né? E acho que essa sua fala foi muito nesse sentido, né? Eu acho que se todos tivessem, vamos dizer, essa oportunidade de ouvir não sei se fala o senhor ou você, né? Né? Mas acho que o mundo estaria um pouco diferente, vamos dizer assim. O problema não é escutá-lo, é ouvi-lo e tentar entender também, né? Tem esse lado também, né? Que diz o outro que se numa sala de aula ou numa palestra as pessoas não estão interessadas em entender, também não adianta muito, né? Também nesse processo. Mas foi muito interessante essa fala. De certa forma, professor João, a fala do professor Leonardo, ela é uma boa antecipação daquilo que a gente vai discutir na disciplina de História da Ciência aplicada ao ensino, né? Então, assim, deixa o gostinho, assim, do pessoal agora querer fazer disciplina e começar a ler, né? E discutir algumas questões. Professor Antônio? Professor Leonardo, a sua fala é muito perspicaz e muito, como diria assim, no seu tempo. Nós precisamos falar mais sobre isso. Eu não sei se aí na Colômbia, e gostaria de perguntar, por isso estou perguntando para o senhor, aqui no nosso país, no Brasil, houve com o problema da pandemia e todos esses problemas que aconteceu, houve um descrédito da ciência. E eu não sei se isso aconteceu também, se é um movimento mundial isso, né? Ou é um movimento que aconteceu no nosso país, que são coisas onde a ciência, as pessoas tentavam usar a autoridade pessoal como se fosse uma autoridade científica. Ou seja, um médico vem para a televisão e diz que vacina não funciona. Bom, ele é médico, mas esse médico faz 1000 anos que não passou por um protocolo científico mais e não sabe nem mais o que é um protocolo científico. Eu gostaria de perguntar para o senhor se aí na Colômbia aconteceu um processo semelhante de um certo descrédito da ciência. Tá, muito obrigado, professor Antônio, pela pergunta, também obrigado, professor João, pela fala, e a professora Neuza também, pelos comentários. Com certeza, vou primeiro falar um pouquinho daquilo que colocou o João e a professora Neuza. Com certeza, como os professores que estão assistindo a esta aula inaugural vão fazer a disciplina de História da Ciência, vão ter uma formação também específica em outra disciplina de ensino, eu penso que isso aqui é uma provocação para vocês explorarem um pouco aqueles referenciais que vocês consideram que é mais interessante que para as suas próprias procuras. E, como eu falava nele, não, eu coloco um exemplo aqui da química, mas tem aquela última atividade, tem da biologia, tem da física, que nós poderíamos também trabalhar juntos, não? Aí nós precisamos ter equipes, e acredito que vocês são de diferentes áreas, então a sugestão é que vocês constituam equipes de trabalho
entre química, física e biologia, e possam fazer uma discussão de controvérsias mais interdisciplinares, não? Mais questões mais das ciências naturais mesmo, porque o mundo e os problemas são mais assim, funcionam dessa forma, mais integrais, que disciplinas, embora cada disciplina contribui a complexidade dos problemas atuais que a ciência encara, ela envolve necessariamente esse trabalho colaborativo. Então, esse é um convite. E, efetivamente, professor Antônio, essa questão negacionista, ela faz parte da sociedade, também aqui na Colômbia também tem, principalmente em questões da mídia, não? A mídia, porque em relação com a questão política, não foi a mesma coisa como aconteceu no Brasil, que naquele período aconteceu no Brasil, mas aconteceu nos Estados Unidos, que infelizmente naquele período os presidentes dos países, eles foram desconhecendo o impacto que tinha esse vírus, que era tão simples, o SARS-CoV-2, coronavírus, que parecia ser tão simples, tão inofensivo, e que parecia ser um vírus que geraria um síndrome respiratório, falava que naquela época o presidente Bolsonaro, uma gripezinha. Não foi bem assim, não, era muito complexo, era um síndrome respiratório agudo, muito sério, e aí precisava um conhecimento aprofundado desse vírus para estabelecer as vacinas, não? As vacinas para ter um controle dessa pandemia. Então, embora aqui na Colômbia não foi o mesmo, a mesma questão negacionista desde o presidente, não, que não foi assim, na mídia e um pouco também para ligar com a questão teórica, que eu também coloco aí que a questão de uma concepção muito relativista, sociologicamente falando, ou pós-moderna, ela pode alimentar visões negacionistas da ciência. Quando a gente pensa que a ciência é como se fosse qualquer outro conhecimento, certo? Social, tal, cultural, que é relativo. Então, pode levar a que aquelas visões negacionistas, por exemplo, aquele movimento anti-vacina, não? Então, não, mas que a vacina é um mecanismo para controle da humanidade. Então, vamos colocar um chip na vacina. Tudo bem, a vacina foi uma vacina de emergência, foram liberados muitos elementos daquele protocolo para produzir a vacina, porque era emergência, tem umas implicações, efeitos, tem, a gente ainda desconhece algumas coisas, e logicamente uma controvérsia, mas também a evidência é clara que se não fosse pelas vacinas, tivesse morto muitas pessoas mais se o controle tivesse sido muito complicado. Então, as vacinas possibilitaram de conseguir essa imunidade de população que precisávamos, não? Já, então, respondendo a tua pergunta, eu penso que por isso é importante a concepção transversalista, porque a concepção transversalista, sociologicamente falando, ela vai reconhecer que a ciência é um campo que tem uma autonomia relativa, tudo bem, a ciência tem umas características próprias. Por exemplo, a ciência, ela tem a evidência experimental na ciência é fundamental, tá? para a validade desse conhecimento. Outros tipos de conhecimentos sociais, culturais, não necessariamente a evidência experimental, que é feita com o trabalho com os objetos que a gente está envolvida, tem essa força que tem na ciência. Então, aí tem essas características. Lógico que tem características, tem interesses também, tem disputas, tem relações de poder, tudo aquilo também tem. Mas a perspectiva transversalista possibilita isso. Não é uma perspectiva racionalista 100%, mas também não é uma perspectiva pós-modernista relativista, porque o problema da perspectiva pós-modernista e relativista é que a racionalidade se torna também racionalidade. Tá? Esse que nós não concordamos, tá?
Por exemplo, naquela pergunta que você faz, tinha que criar a vacina, tinha que liberar o protocolo, tinha que fazer. Tinha que fazer um plano de vacinação para a população, tinha. As pessoas tínhamos que tomar aquela vacina, tínhamos. Agora, porque a análise que era feita entre os riscos, porque tem riscos, e os benefícios, o benefício era maior em relação com o risco. Tudo bem, o risco está aí presente. Mas o benefício em relação de não morrer era maior em relação com o risco de gerar algum tipo de doenças. Nós sabemos que, e nós estamos falando dessa controvérsia, sabemos que tem gerado vários efeitos depois da vacinação, tem algumas evidências que mostram questões relacionadas com questões cardíacas, questões da pele, tudo isso também tem na controvérsia. Mas pensamos que, para esse momento, era a melhor alternativa que tínhamos. Antes da vacina, era levar em consideração as recomendações médicas que tinham um embasamento científico. Então, o isolamento social precisava, era a única forma de controlar, porque o vírus se espalhava com as gotículas de água que a gente vai falando, vai respirando e tal. Tinha que ter isolamento social para a gente controlar isso, o uso de máscaras, o álcool, gel, antes das vacinas tínhamos isso. Isso também era também baseado da ciência, não? Tem trabalhos sobre questões de muitos trabalhos foram desenvolvidos da efetividade que tinha o uso das máscaras, por exemplo. Mas o mais efetivo era o isolamento. Tá, isso aí, professora Antônio. Mas aqui, então, aqui o negacionismo foi mais promovido pela mídia, pelas redes sociais, tá? E também é forte, independentemente do governo, a gente pensa que isso aí tem que trabalhar, não? Obrigada, professor Leonardo. E nós temos já avançado a hora, temos um comentário ali no chat e temos a Valesca pedindo para falar. Então, eu vou ler rapidamente aqui o comentário no chat, que é do Logan Faeda. Depois te passo a palavra, Valesca, e aí nós vamos encerrar, porque temos outra atividade para a turma que está iniciando hoje. Então, o Logan, ele diz que toda construção de conhecimentos tem suas contradições. Penso que o ser humano fica preso em um jogo de interesses e acaba atrasando o desenvolvimento para todos. Certa vez, uma professora na pós-graduação comentava como a psicopedagogia teve entraves no Brasil pela ação de setores políticos da psicologia. Tá? Acho que é um comentário bem interessante e bem pertinente. Valesca, passo a palavra para ti. Boa noite, professor Leonardo, tudo bem? Boa noite, colegas. Então, só para situar um pouquinho, minha graduação inicial, eu sou das humanas, de História, então, para mim, foi realmente algo muito próprio da minha área, fiquei muito contente com essas contribuições que o senhor trouxe para nós, né? E dizer que a ciência, pelo que a gente entende e conversa, a ciência, ela traz soluções, mas que essas soluções também trazem outros problemas que necessitam de soluções. E essa controvérsia, ela faz com que aconteça essa movimentação na sociedade, nessa construção social, o que difere espaços, culturas, dependendo como que são abordadas tais questões. Mas é só dizer que eu fiquei muito feliz com a fala, para mim foi uma contribuição muito positiva, tá? E espero um dia poder conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigado, professora Valesca. Que bom, é isso mesmo. Eu penso que o trabalho entre as diferentes disciplinas é bem importante. Ali nós temos uma formação específica numa disciplina em química, tal, biologia, nós precisamos estudar história, filosofia, nos envolver, mas não tem jeito quando a gente trabalha na educação. É fundamental que qualquer professor de ciências, seja de ensino fundamental, médio ou ensino superior,
trabalhe formando clínicos, formando engenheiros, qualquer pessoa, qualquer campo profissional, mas se trabalha na educação, na docência, ele tem que se envolver com essas diferentes disciplinas. Então, é muito importante isso, porque a formação na educação é essa formação integral, ampla, ética. Então, eu concordo com você, professora Valesca, que temos que analisar a ciência também. Por exemplo, tem uma coisa que me interessava muito, e aí no livro eu coloco essa discussão, não falei nada disso hoje aqui, mas a ideia de também fazer um resgate da construção da ciência além da perspectiva ocidental, porque, como você falou, tem outras culturas que, embora não falem de ciência, têm um conhecimento que tem funcionado para tratar questões de saúde, que eu estou me referindo aos povos indígenas, certo? Então, por exemplo, o conhecimento dos povos indígenas, o conhecimento ancestral, eles têm um conhecimento muito grande da natureza, das plantas, embora eles não estejam usando essa ideia científica ou do conhecimento do princípio ativo que tem nas plantas, uma substância X, eles conseguem ter um conhecimento muito aprofundado. Então, esse diálogo entre esse saber ancestral e a ciência ocidental seria muito, eu sou interessado nisso também, tem muita potencialidade para encarar os desafios que nós temos. Por exemplo, muitas indústria dos medicamentos é muito problemática. E agora, como ela é problemática, tem surgido soluções, mas essas soluções, como você fala, podem ser novos problemas, porque pode ser uma instrumentalização. Então, agora está de moda tudo a questão natural. Tá? Então, pode ser estar perdendo aquele conhecimento ancestral e pode estar tendo um conhecimento superficial também das substâncias dessas, por exemplo, das plantas. Então, o diálogo de saberes pode nos ajudar a ter uma coisa muito mais complexa. Então, me estou interessando por isso, analisar o diálogo entre a ciência ocidental e conhecimentos de outras culturas relacionadas com procuras semelhantes. Por exemplo, o uso de plantas para o tratamento de doenças. Só para falar um exemplo. Muito obrigada, professora Valesca. Bom, gente, nós estamos já com 11 minutos do horário da outra disciplina e penso que não esgotaríamos ficar, mesmo que ficássemos conversando, né, até mais tarde, mas fica o convite, professor Leonardo, para estar conosco em um outro momento, para a gente dar continuidade, quem sabe até na disciplina de História da Ciência, vamos conversar, uma possibilidade. E um pedido que eu lhe faço é que assim que tiver disponível o seu livro no formato digital, de e-book ou impresso, a gente acha um jeito de a gente poder acessar esse livro ainda nesse semestre, se possível, né? Esse que foi que teve a sua apresentação, né? No final de fevereiro ali, início de março. Porque eu acho que tem muitos assuntos muito interessantes que a gente pode, inclusive, fazer discussão na própria disciplina de História da Ciência aplicada ao ensino. Então, agradeço muito, mais uma vez, em nome do programa, do professor Antônio Vanderlei, do professor João Carlos, que são os coordenadores do programa, pela sua disponibilidade e em meio a tantas das suas atividades, agora já retornando do seu ano sabático, imagino que a sua agenda não deve estar assim muito livre, né? E ter encontrado um tempo para nos brindar com essas suas reflexões a partir da nossa aula inaugural de hoje. Muito obrigada, leve um grande abraço a todos, a sua família em especial, Diana, Paulinho e Anton, né? E que
consigamos estar presente, e só lembrando também o pessoal a gente tem divulgado, mas lembrando que em outubro o professor Leonardo com certeza estará no Brasil, no seminário, no Congresso Internacional de Formação de Professores de Ciências, que vai acontecer lá em Fortaleza, no IFE de Fortaleza, né, de 8 a 10 de outubro. O pessoal já tem esse material e a gente está aguardando já a submissão de trabalhos, né, que já está aberta, então que a gente esteja e possamos ter a oportunidade, né, de estar ao vivo e a cores, como a gente diz, né, juntos nesse evento. É isso mesmo. Muito obrigado, professora Neusa, professores João, Antônio. Muito obrigado a todos e todas. Que legal compartilhar com vocês essas reflexões. E já como falou a professora Neusa, a gente se encontra lá em Fortaleza, se tudo dá certo, tá bom? Um grande abraço para vocês, boa aula e até mais. Tchau, tchau. Até mais, gente. Lembrem, aqui está o endereço para acessar a aula, quem é da turma do primeiro semestre de 2025. O professor João colocou aqui no chat, ó. Muito obrigada a todas, a todos, boa noite.